tinha um outro tipo de povoadinho lá em cima no morro, tá? De quem vai daqui para Paraíso, logo depois que você passa da Moca, você vai em cima, tem a fábrica nova, você segue em frente, tá? Quando você sobe, dobra aquele morro, chama Caras Altas. Logo depois tinha um povoadinho também ali chamado Caras Altas. Para vocês terem uma ideia o quanto isso é antigo, no final do século passado, tá? Deu uma epidemia de bexiga em Caras Altas. E assim é que eles chamavam naquela época. Alguém sabe o que é bexiga? É uma epidemia, matou muita gente, mas muita gente mesmo. Tá? Quase que desapareceu o arraialzinho de Caras Altas. Né? Foi preciso isolar, veio os médicos de paz, remédios de onde, tá? E fizeram isolamento. Tá? Naquela época, o que eles chamavam de bexiga é uma doença que hoje quase desapareceu, né? Era a varicela e a catapora, principalmente a catapora. A bexiga é aquela bolinha que dá aqui no rosto. A pessoa fica toda pintadinha, cheia de bolinha, né? Então, quando a pessoa estava assim, eles diziam que as pessoas estavam com a cara cheia de bexigas. O nome é português e é muito antigo. Então, o cara bexiguento era aquele que, não só falava bexiga não, é aquele que estava com a cara pintada por epidemia e morria. Se não cuidasse, morria mesmo, né? Hoje isso, infelizmente, desapareceu. Pois bem, esse arraialzinho de Caras Altas, tá? Ou Catas Altas, eu já questionei se não era Caras Altas ou Catas Altas, mas não tem jeito de saber. Aparece com o nome de Caras Altas. Passou por uma epidemia dessa em meados, na segunda metade do século passado. Então já é antigo, né? Mas Itaú ninguém conhecia. O que se conhecia era o corpo do ferro, fazendo o quê? Fazendo nada. E o caminho que passava daqui e ia para Prata, depois para Santa Rita, depois Aterradinho, atravessava o rio e ia para o Cipó. Tá? Então essa é, de certa forma, a origem desse povoado. Bem, quando a fazenda, tanto no Gasparini quanto no Pedro Quintal, bem desenvolvidas já no fim do século passado para cá, aí vocês já estavam bem velhinhos já, né? Já tinham 100 e tantos anos, 100 e poucos anos já, né? Surgiram algumas pequenas casas nesse lugar e uma venda que, segundo o depoimento de algumas pessoas que ouviram de seus avós, essa venda era famosa por causa de uma coisa, né? Era conhecida por aí tudo, sabe por quê? Sabe não? Eu garanto que você ia gostar. Tenho certeza que você ia gostar. Você também. E nós aqui muito mais que vocês ainda. Porque segundo as pessoas, essa venda vendia pé de moleque, que era uma chulapa desse tamanho assim. Parecia uma rapadura de boa. Eu já fiquei até com vontade de comer esse raio desse pé de moleque. Era famosíssimo. Tá? Pé de moleque é um doce de leite com amendoim. E eram famosos. E esses pés de moleques existiram até mesmo depois que o Córrego do Ferro já era um arraialzinho grande. Né? E quando inaugurou a ferroviária, a rede ferroviária, a estação ferroviária e a linha da Mogiana, tá? Esse pé de moleque ainda era vendido nessa ocasião. E pessoas que passaram por aqui de trem, lá pelos anos de 1928, 1930 mais ou menos, compraram, comeram e me contaram que é uma delícia o tal do pé de moleque. Tá? Infelizmente não tem mais, né? Mas ficava uma vendinha aqui. Bem, mas de Itaú ninguém conhecia. O que se conhecia era o Córrego do Ferro. Tá? É nessas alturas que nós já estamos aí no começo do século, vocês nessas alturas já estão muito velhos, né? Já estão todos vocês com 160 anos. Né? Nós já estamos aí por volta de 1915, 1920 quase, né? Mas vocês assim já velhinhos, aí vocês teriam visto um acontecimento extraordinário para a época. Né? Primeiro que muita gente ainda estava assim, impressionado com o cometa de Halley que passou por aqui em 1910 e assustou todo mundo, né? Foi um assombro.
O cometa de Halley passou agora de novo há pouco tempo e ninguém viu, né? Mas quando ele passou, há 70 e tantos, na época, né? Em 1910, ele ainda era um cometa com uma cauda imensa no céu. Imagina isso passando aqui no céu, né? No Córrego do Ferro, as pessoas ficaram todo mundo quase doidos, pensiam, né? Tinha gente que enfiava debaixo da cama, queimava palha benta, espalhava água benta para casa, né? As pessoas acreditavam e essas coisas tinham medo, né? As pessoas estavam tudo assim. Pois bem, em 1920, né, a rede Vosgiana vem construindo a estrada de ferro para chegar a Passos e ia seguir. Depois conseguiu. E vem construindo. Pois não é que num ano exatamente de 1921, de repente as pessoas que não estavam sabendo quase nada, tá, vê chegar no meio do, sair do meio do mato, fazer uma curva e despecar aquele troço cuspindo fogo, roncando no vão e fazendo um barulhão desgraçado e chope, e vai atravessando. Quer dizer, teve gente que correu uma légua de medo, tá? Porque nunca tinha visto um trem de ferro na vida, tá? Mas foi assim que foi inaugurada a rede ferroviária aqui. Aí foi preciso fazer um monte de modificação, tá? Primeiro que o trajeto da rede passava exatamente em cima da casa da fazenda do Gasparino. Aí eles fizeram um acordo, né? Desviaram um pouco, mudaram a casa, etc. Passou. Foi preciso construir determinadas pontes, travessias do Córrego do Ferro, fazer aterros, etc. Então, e foi principalmente preciso construir uma estação, tá? Porque o trem tinha que parar numa estação. Aí construíram essa estação, tá aí no fundo, aí embaixo. Depois eles modificaram, houve várias mudanças nela, era uma estaçãozinha pequenininha, mas ainda era no mesmo lugar. Bem, aí é que surgiu um probleminha, tá? Porque a Vosgiana, nessa época, quando ela ia dar nome nas estações, se as cidades, os lugares, já eram cidades emancipadas, né, já eram cidades mesmo, elas conservavam o nome exatamente como era. Agora, quando não era cidade, quando era um povoado, quando era uma parada em determinado lugar, quando era um bairro rural, quando era um arraialzinho, mas não tinha emancipação, era um distrito ainda, aí eles trocavam sistematicamente o nome e adotaram um critério que a gente acha até bonito hoje, né? Que era substituir o nome local pelo mesmo nome, mas traduzido para a língua tupi-guarani. Isso é muito interessante, porque veja bem, né? Quando você tem um lugar aqui que não é cidade, não é arraial, não é nada, ele é um arraial, mas não é emancipado, então o que eles faziam? Trocavam o nome, punham o nome em tupi. Foi assim que nasceu, por exemplo, a estação de Tapir, a estação de Ipomeia, a estação de Itaguaba, a estação de Taguauna, que quer dizer Barro Preto, né? O lugar chamava Barro Preto. E foi assim que, na hora de traduzir o nome do Córrego do Ferro, eles traduziram de um jeito e acabou dando uma confusão para frente. A tradução está certa, mas ela permite duas leituras, e aí virou um desentendimento, né? Porque a letra U, quando ela fica na palavra, tá? Ela quer dizer dura, quer dizer escura, tá? Mas ela também quer dizer ferro, tá? Ela quer dizer ferro, tá? E quer dizer, não, peraí, acho que eu fiz confusão. A palavra ita, ela quer dizer pedra, mas quer dizer também ferro, minério, principalmente minério de ferro. E u quer dizer também corpo, assim, ui. Então o que eles fizeram? Eles traduziram córrego, u, ita, ferro, córrego do ferro. A palavra Itaú não quer dizer pedra escura, ela quer dizer córrego do ferro, tá? E a estação foi batizada com o nome de Itaú, ou seja, córrego do ferro, tá? E ficou. E foi tão forte esse nome, o nome soou tão bem, né? E
todo mundo acabou esquecendo a denominação antiga, que era Córrego do Ferro por causa do córrego, e ficou com Itaú por causa da estação, porque tudo passou a girar em torno da estação. Imagina, né? Um povoadinho desse tamanho, quase que 2 fazendas, passar no meio das 2 fazendas. Claro, nessa época já tinha algumas caieiras aqui, né? E é isso que fez com que algumas casas se estabelecessem. Quer dizer, recebe o nome da estação de Itaú, que é muito mais fácil de falar do que falar Córrego do Ferro, então acabou prevalecendo o nome de Itaú.